Confira o seu relógio pelo meu, 12h55, hora de Globo Esporte entrar no ar. E você sabe que o GE não para, né? E o futebol tá no mesmo ritmo. Tem jogo hoje, amanhã, depois de amanhã, para a felicidade de todos nós. E vamos trazer um pouco do esquenta já dessas partidas, envolvendo o Ceará, envolvendo o Fortaleza. Também tem reportagem com uma seleção formada em Sobral. Essa seleção tem Di Maria, esse aí é o Di Maria de Sobral. Também tem o Hulk, o Rivaldo, o Denilson, o Raí. Que seleção é essa? Uma mistura de Brasil com Argentina, só craque, só fera. E reza a lenda que esses aí arriscam jogar mais que os originais. Que história é essa, meu Deus? Tem até a Maristela Glaucia, nossa repórter, batendo uma bolinha também lá em Sobral, na preparação do Cacique do Vale para a estreia na Série D, uma reportagem muito divertida que a gente exibe daqui a pouquinho. Falei que hoje tem jogo, tá aqui o jogo de hoje, ó. Seleção brasileira contra a seleção do Equador, às 9h30 da noite, ao vivaço, aqui na tela da TV Verdes Mares. E o clima tá meio tenso na seleção por causa de outra competição, a Copa América. Os jogadores entraram no gramado do Beira-Rio para o último treino antes do jogo de hoje, 40 minutos depois do horário previsto. O atraso foi ainda maior para o início da entrevista coletiva do técnico Tite, 2 horas. E logo na primeira pergunta, o assunto que está mexendo com as estruturas da seleção brasileira. Eu queria saber qual foi o impacto na seleção da escolha da Copa do Brasil como sede da Copa América. Nós temos uma opinião muito clara. De todos os atletas, ela está muito clara, ela está muito limpa, ela está muito clean. E ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. Essa reunião entre jogadores, comissão técnica e diretoria da CBF aconteceu quando a delegação ainda estava na Granja Comari, em Teresópolis. Nela foi debatida a participação da seleção brasileira na Copa América. Liderados pelos atletas mais experientes como Thiago Silva, Alisson e Neymar, os atletas questionaram por que a competição teria que ser realizada no Brasil diante do atual cenário da pandemia. No término dessa data FIFA, se não no término, em algum momento, as situações elas vão ficar claras da nossa posição. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto, e depois ele publicamente vai ser externado, e eu tenho o meu compromisso de, terminou esses 2 jogos, eu externar publicamente a minha posição. Os jogadores não dão entrevistas desde o anúncio do Brasil como sede da Copa América. Nem mesmo o capitão Casimiro falou com os jornalistas antes da partida de hoje, como estava previsto na programação. O fato de os jogadores não terem dado entrevista durante toda a semana foi uma escolha deles, uma escolha de vocês, a comissão técnica, uma escolha do conjunto todo? Inicialmente foi um pedido meu e do Juninho no sentido que tivesse um tempo. E hoje foi um pedido e uma solicitação deles de não vir aqui. Tite admitiu que o problema está atrapalhando a seleção num momento em que a prioridade é a classificação para a Copa do Mundo. Tem efeito sim, tem efeito negativo sim. Agora nós temos que ter a grandeza de saber superar essa adversidade e estabelecer a nossa prioridade, como eu coloquei anteriormente. Nós precisamos jogar bem e ganhar o jogo. Ganhar o jogo para continuar invicto e na liderança das eliminatórias, apesar do ambiente turbulento nos bastidores. Num dia tenso como o de ontem, até o retorno para o hotel depois do treino, teve tudo para terminar em confusão. Que loucura, né? Hoje à noite tem a seleção principal e amanhã tem a seleção olímpica ao vivo também aqui na TV Verdes Mares. O time titular já está confirmado, inclusive com vários destaques do nosso futebol. O Gerson, o Claudinho, o Pedro, o Gabriel Menino, são vários. O jogo vai ser às 2 da tarde contra a seleção de Cabo Verde. De seleção para Ceará, amanhã tem Ceará em campo já pela Série A contra o Santos às 9 da noite. E na temporada passada, era praticamente certa a presença do Fernando Sobral em tudo que era jogo. Ele fez 55 partidas na temporada passada. Nesta atual, ele ainda está se firmando na equipe, pegou Covid e sofreu muito com a Covid, mas já voltou a mostrar aos poucos seu bom futebol e amanhã quer ajudar o vovô a quebrar um tabu.
contra o Alvinegro Praiano. O mês de junho para o Ceará começou com um clássico, aquele jogo cheio de responsabilidade. E este mês tem tudo para ser marcante para o Fernando Sobral. Pode alcançar a marca de 100 jogos com a camisa do Ceará. Uma marca muito importante que me deixa muito feliz, né? Já falei várias vezes nas redes sociais, nas coletivas, que é um privilégio muito grande estar representando, né, essas cores, vestindo essa camisa tão pesada no nosso futebol. E alcançar essa marca é algo que me deixa muito honrado. A melhor temporada foi a passada, foram 55 jogos, 4 gols marcados. Título da Copa do Nordeste, além de ser um dos destaques do time no Campeonato Brasileiro. Em 2021 ainda não conseguiu ter o espaço no time considerado titular. Com a ausência de alguns jogadores no último jogo, ele foi escalado entre os 11, atuando como um ponta, posição que mais atuou em 2020. Eu acredito que aonde o professor me utilizar, eu sempre darei o meu melhor. Amanhã, o vovô encara o Santos na Vila Belmiro. Guto Ferreira possivelmente deve mexer no time. E querendo quebrar um tabu. O time cearense nunca venceu o Peixe fora de casa. Sábado vai ser uma guerra lá contra o Santos. O Santos tenho certeza que vai vir buscando a vitória a todo momento. E a gente não vai ser diferente. Vamos dar o nosso melhor. Tratar essa partida com muita sabedoria, com muita concentração para trazer 3 pontos. No Brasileirão, os primeiros 3 pontos já foram conquistados. Estreia com vitória em cima do Grêmio. Hora do primeiro compromisso sendo visitante. No futebol, o visitante bom tem que ser chato. Vai ser bom o jogo, como sempre, com tempo real no ge.globo/ce. E no ge.globo você encontra o caminho para escalar o seu time no Cartola. Vamos saber as dicas da semana com o campeão da temporada passada, que sempre tem a participação especial no quadro do nosso amigo Juscelino Filho. Começou o Cartola, o time da redação desvalorizou. O resultado de muita gente pelo país foi ruim. Na verdade, foi horrível. O meu, inclusive. Mas o time da redação, minha Nossa Senhora, desvalorizou quase 11 cartoletas. Mas não é para desistir agora. O Cartola tá só começando e a gente vai conseguir virar o jogo. Só que para isso, que tal ouvir a palavra do campeão da Liga do Cartola do Globo Esporte CE de 2020? O Léo, que inclusive não foi lá tão bem assim na primeira rodada. Mas o cara tem crédito, né? E aí, seu Léo, quem escalar agora? E aquele jogador que não pode ficar de fora do seu time é Lucas Evangelista do RB Bragantino. Ele mitou na primeira rodada, valorizou demais, pensando em ganhar cartoletas, é um excelente nome para a rodada. Mesmo que negative, vai ganhar cartoletas. Imagine se der outra mitada. E aquele jogador para pontuar super bem é Rafael Veiga do Palmeiras. Joga em casa contra a equipe da Chapecoense, é o cobrador de falta, de pênalti e cobra também escanteios. Pode pintar uma assistência ou um golzinho do cara. Quem se deu bem mesmo foi o Alberto Nascimento, presidente aí do SPFC 1988, que venceu a primeira rodada da nossa liga com 94 pontos. E lembrando, chega junto na Liga do Globo Esporte CE. É só clicar em participar e brincar com a gente. Participa lá. Eu ainda não escalei meu time para essa rodada e vou aderir a algumas dicas aí do bom Leonardo. E olha que notícia boa, a polícia conseguiu recuperar as chuteiras da UEFA conquistadas pelo ex-jogador Jardel nos seus tempos lá do futebol europeu. Tá aí o momento em que o Jardel reencontrou suas maiores premiações da carreira brilhante de atacante. Um homem foi preso suspeito de participar desse furto, Danilo Moreira da Silva, de 19 anos. Ele seria o motorista que ajudou nessa ação.
Através dele, a polícia conseguiu identificar a casa do mandante do furto e aí lá encontrou as 2 chuteiras de ouro, uma de prata e uma de bronze, conquistadas pelo Jardel. Então, outras pessoas ainda devem ser presas por esse furto. As chuteiras tiveram as bases arrancadas, o que dá a entender que os bandidos iriam mesmo derreter esses troféus em busca de dinheiro. Felizmente, eles voltam para as mãos do dono, que é um importante personagem da história do futebol mundial, ídolo do Sporting, do Porto, do Galatasaray, do Grêmio, do Ferroviário, como já contamos bastante aqui no GE. E a gente volta já contando sobre a ousadia de Juan Pablo Vojvoda e ainda hoje de Maria, Rivaldo, Raí, Denilson, tudo um time só lá em Sobral. E você já viu que hoje tem jogo aqui na Verdes-Mares, amanhã também tem jogo e domingo também, jogão entre Fortaleza e Internacional ao vivaço às 4 da tarde aqui para você. E você certamente conhece alguém que seja pé quente, sempre que faz um gol o time ganha, ou alguém que quando veste a camisa e assiste o jogo dá sorte para o time. Mas você conhece alguém que seja pé quente para goleada, sempre que faz gol o time goleia? O Fortaleza tem um desses. Atenção, porque o Luiz Henrique tem um tabu a quebrar. Dar assistência? Não, ele já fez isso. Foi bonito, inclusive. E importante, jogo de Copa do Brasil valendo vaga na fase seguinte. Gol! O tabu é de gol, então? Também não é bem assim. Até porque ele já fez 3 nessa temporada. Marcou contra o Crato, contra o Icasa e contra o Atlético Cearense. Chega de enrolar, o papo é o seguinte: todas as vezes que o Luiz Henrique fez gol, o Fortaleza venceu marcando 6 vezes na partida. Contra o Crato foi 6-1. Contra o Icasa e Atlético Cearense, 2 placares de 6-0. Então assim, Luiz, não dá pra marcar só quando o time fizer 6 numa partida, né? Brincadeiras à parte, o importante é ajudar, como ele mesmo fala. Eu estou disposto a ajudar a equipe, a ajudar o treinador, a ajudar o Fortaleza e sempre com confiança, sempre com alegria. Maio foi um mês alegre pro Luiz. Com mais de 1 ano no clube, todos os gols dele pelo Fortaleza foram justamente nesse mês que passou. Agora, com junho começando, vem aí mais uma oportunidade de ajudar. Repetir cenas como essa e, quem sabe, balançar mais as redes. Confiança do professor, ele já tem. Ele dá confiança para todo mundo, independente do jogador, bota para jogar, independente do jogo. E a gente abraçou ele e a gente está podendo demonstrar dentro de campo o que ele pede, a gente está conseguindo fazer, graças a Deus. Vamos conseguir cada vez mais e mais. E a gente continua falando do Fortaleza, tem mais uma edição já do Tom Tático lá no ge.globo.br/ce e o Tom Alexandrino vai trazer um gostinho pra gente do que ele fala. O tema é a ousadia do argentino tricolor. Fala, Marcos, muito boa tarde a você, torcedor ligado aqui no nosso Globo Esporte. Eu tava pensando aqui, o que é que será que o Vojvoda pode aprontar na pranchetinha dele para a partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro? Tudo bem que tá longe, né? Mas eu acho que isso representa todas as mudanças, variações e, mais importante que invencibilidade, tricampeonato conquistado. Eu acho que o rendimento da equipe melhorou, os 23 gols marcados, os 3 sofridos, tudo bem, que tem a margem de erro ali daqueles jogos do estadual, mas ele entrega ao torcedor do Fortaleza, inclusive falamos isso em outro momento no Globo Esporte aí no estúdio, é a perspectiva ao torcedor, que ele não vinha tendo, uma expectativa de uma equipe agressiva, que não tenha medo de atacar, que não tenha medo de jogar para frente com responsabilidade, sem sofrer com o sistema defensivo. E é justamente essa ousadia do Vojvoda que a gente vai trazer no nosso tom tático, todos os esquemas utilizados por ele até agora. Vitória contra o Atlético Mineiro, a ousadia dos 3 zagueiros, 5 homens na frente, apenas 2 defendendo, um 2-5-3 que conquistou o empate no Clássico Rei pela Copa do Brasil. A gente vai analisar tudo isso, enquanto isso, ó, ô Marcos, tenta aí destrinchar qual é a prancheta do Vojvoda, hein? Valeu, torcedor! Grande abraço!
A cada jogo o Vojvoda pega a escalação e faz assim na nossa cabeça, bagunça as ideias, né? Faz parte, tem dado certo demais. No próximo bloco, um argentino nascido em Sobral com nome de craque argentino. Que história é essa? Di Maria. Tem também brasileiros, Rivaldo, Raí, Denilson, no Guarani de Sobral. Você vai entender essa história bem divertida em instantes. Eu prometi falar do Di Maria, mas o Di Maria original antes é o assunto aqui do Globo Esporte, porque a seleção dele, a Argentina, entrou em campo ontem pelas eliminatórias contra o Chile. Foi o primeiro jogo da Argentina depois da morte do Maradona e ele foi homenageado, obviamente. Uma noite cheia de simbolismo para a Argentina nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Foi uma partida muito especial por ser a primeira desde a morte do Maradona. Sabemos o que significava a seleção para ele, disse o Messi. Contra o Chile, os argentinos entraram em campo com homenagem para o Maradona na camisa. E do lado de fora do estádio, uma estátua do craque com 5 metros de altura. Com a bola rolando, o árbitro precisou do VAR para marcar esse pênalti em Lautaro Martínez. Messi deslocou o goleiro Bravo para abrir o placar. O grito, o sinal da cruz e as 3 batidas no peito. Mais uma homenagem a Maradona. Alexis Sánchez empatou para o Chile, 1-1. E o Messi ainda teve outras chances. Colocou até bola na trave, mas não conseguiu fazer o gol da vitória. 1-1 sob os olhares de quem parece estar sempre presente quando a Argentina joga. O Uruguai recebeu o Paraguai num jogo em que até o VAR errou. Suárez foi bloqueado pela defesa, mas Vecino aproveitou a sobra e serviu Jonathan Rodrigues. O Bandeirinha, irmão do árbitro do jogo, Vilmar Roldan, anulou o gol por impedimento e o VAR confirmou a marcação. Quando a bola é alçada na área, tem uma posição adiantada, sem nenhuma participação e sem nenhuma interferência. O gol é legal e foi mal anulado. Não vejo nenhuma imagem do VAR diferente desta. 0-0 com o dedo do VAR e da família Roldan. A Colômbia ganhou do Peru fora de casa por 3-0. E a Bolívia passou pela Venezuela 3-1. E você sabe que a cidade de Sobral é diferenciada, né? Tem áreas internacionais. Então chegou a hora de conhecer a seleção que o Guarani de Sobral montou para disputar a Série D. Uma seleção cheia de craques a nível mundial. E a Maristela Glauci, que é outra craque, foi conversar com essas estrelas. Quem vê o clima de descontração no Cacique do Vale não imagina que o começo da temporada foi difícil, com rebaixamento no Campeonato Cearense e eliminação da Copa do Brasil na primeira fase. Mas é com a cabeça erguida, confiança e repaginado que o grupo chega para uma nova competição. Página virada, o Guarani retorna ao campo para enfrentar a Série D do Campeonato Brasileiro com reforços de peso. Os nomes vocês já conhecem. Denilson, Rivaldo, Di Maria, Hulk, Raí. São nomes famosos e muitas histórias para contar. Nasci em 1999, na época que ele estourou no São Paulo, e meu pai é São Paulino e colou esse nome assim que eu nasci, ele quis colocar esse nome aí, Denilson. Vários lugares que eu vou, o pessoal acha que é por causa do Rivaldo, né? Mas infelizmente não. Foi a minha mãe que escolheu esse nome. Então foi uma boa coincidência, agora você também sendo jogador? Foi sim. Graças a Deus, né? O pessoal lembra muito o Rivaldo lá da seleção e eu fico feliz com isso. O Di Maria veio, começou a surgir esse nome pra mim quando eu comecei a jogar desde pequeno, que os pessoal viu o Di Maria jogando na televisão, viu eu jogando igual, achou parecido e botou esse nome pra mim. Até hoje eu sou conhecido como aqui em Sobral como Di Maria. Surgiu lá em Joinville, num time que eu jogava lá em Santa Catarina, mas não por, assim, tipo, por causa do Hulk lá do Atlético Mineiro, que todo mundo pensa que é uma comparação em relação a ele, mas é pela vontade dentro de campo, por acreditar em todas as jogadas
É mais por isso aí, também por causa da força física também, que eu sou um cara bastante forte. Sempre tinha um primo que tinha uma língua meio enrolada, antigamente era Rai, só que ele não conseguia falar Rai, falava Raí, aí pegou. Graças a Deus, todas as equipes que eu passei, sempre me dediquei bem e levando um nome grande, que é o nome do craque Raí, fico muito feliz. Eu sou mais, habilidoso e mais rápido e jogando a situação dele, mais inteligente. Se já não bastassem os jogadores, tem famoso também na comissão técnica. Vanderlei, que não é o Luxemburgo, mas é bastante conhecido por aqui. Quando eu entro no vestiário ali, eu sinto que ainda tem uma presença de gols, né, da torcida aqui gritando meu nome, né? Mas já passou, né, a função é outra, eu estou muito feliz em estar aprendendo todos os dias com o Vladimir, que é um cara que tem me dado muita oportunidade, e eu espero ter um caminho brilhante como o Vanderlei Luxemburgo, né, o titular tem. O professor Vladimir de Jesus, em sua terceira passagem pelo Guarani, fez a seleção dos novos jogadores. Cerca de 1.300 foram avaliados. E ele diz que tudo não passa de uma feliz coincidência do futebol. Totalmente coincidência. E a gente, quando deparou que tinha isso no elenco, a gente fica querendo e brincando, querendo ver o bom futebol desses atletas aqui. Quem sabe o Raí do Guarani é melhor que o Raí de São Paulo, né? Quem sabe o Di Maria é melhor o nosso do que o argentino. E a gente brinca muito com isso no nosso dia a dia, mas foi uma coincidência e feliz coincidência com essa questão dos homônimos e a questão principalmente do bom futebol que esses meninos têm. Brincadeiras à parte, segue o jogo. O Guarani começou a preparação para a Série D há um mês e estreia neste sábado às 15h no Estádio do Junco contra o Paragominas do Pará. Que os xarás dos craques joguem muita bola também e ainda inspirem os outros nomes menos famosos, pelo menos por enquanto. Eu não tenho nome de jogadora famosa, não sou a Rainha Marta, sou a Maristela, mas se algum time feminino precisar do meu talento, é só chamar. Que é isso, Maristela? Não gostei não, rapaz. Se oferecendo para ser jogadora, aí o time vai contratar. A gente vai perder uma boa repórter? Não podemos perder essa repórter de jeito nenhum. Brincadeiras à parte, boa sorte ao Cacique do Vale com seus craques e companhia Vladimir de Jesus, que façam mais um bom trabalho à frente do Guaraçol. E amanhã vamos falar sobre os outros times cearenses que também estreiam neste fim de semana na Série D. Também tem Série C, claro, Série A, muita coisa. No GE deste sábado eu conto mais